Isaías, capítulo 7, de 1 a 9. Quero aqui pedir aos irmãos desculpas. Antes, na hora de começar o culto, deu maior preguiço aqui no nosso equipamento de som, causou um transtorno, afetou a hora da projeção, os microfones, e isso é absolutamente estranho, porque está tudo tão perfeito, funcionou tudo tão bem hoje de manhã, e está tudo harmonioso. Revisamos todo o nosso equipamento de som recentemente, trocamos um monte de coisa, estava tudo muito bem, e alguma coisa aqui, algum fio entupiu, né, Manuel? E causou esse transtorno. Desculpem, porque isso causa constrangimento, né? E é triste, é ruim isso, tá? Isaías 7, de 1 a 9. Profecia contra Israel e a Síria. Sucedeu nos dias de Acás, filhos de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para planejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se o não crerdes, certamente não o permanecereis. Meu querido irmão, minha querida irmã, o arrependimento e a mudança salva e promove transformação. O arrependimento e a mudança causam novas mudanças, corrigindo o curso das coisas, corrigindo decisões erradas, corrigindo atitudes equivocadas, corrigindo uma série de transgressões, e tem o poder de salvar vidas, salvar pessoas, salvar situações. Por exemplo, uma palavra maldita que causa constrangimento, que causa mágoa, que causa sofrimento. O arrependimento e o reconhecimento desse ato, dessa palavra maldita ou dita erradamente, uma palavra impensada ou uma palavra destinada à agressão mesmo, quando esse indivíduo que assim fala, ele se arrepende, ele reconhece, ele tem o poder de mudar a própria vida e mudar a situação ruim que ele causou. Isso pode levar a um pedido de perdão, pode consertar o erro, pode fazer com que as coisas sejam realmente novas, com modificações importantes, e pode, de um ato falho como esse, promover um salto de qualidade de vida,
fazendo com que novos tempos venham sobre a pessoa. Outro exemplo, uma atitude equivocada pode afetar várias pessoas. O arrependimento e o reconhecimento do erro pode corrigir o rumo, pode impedir o mal para as pessoas envolvidas, pode realmente salvar e transformar, promovendo assim muitas mudanças. Mas a pessoa teimosa, arrogante, insensível, que não se arrepende, que não reconhece o seu erro, tampouco pede desculpas e nem corrige o rumo, esta pessoa continua no erro, esta pessoa ou estas pessoas continuam sofrendo e continuam fazendo outras pessoas sofrerem. Eu acredito que todos vocês, todos nós, conhecemos circunstâncias como essas. Palavras malditas, atitudes erradas ou equivocadas que causaram e têm causado grandes estragos. Mas acredito também que conhecemos situações e pessoas que erraram, falaram que não deviam, mas reconheceram o erro, pediram perdão, consertaram a situação. Uma nova era chegou. Novo tempo, uma nova situação chegou. Talvez estejamos cercados, infelizmente, de muitas pessoas de dura cerviz, arrogantes, orgulhosas e teimosas, que não voltam atrás, que não reconhecem o erro, que não procuram corrigir nada e seguem a vida sofrendo e causando sofrimento. Isto é muito triste, é difícil nos relacionamentos, é doloroso para as pessoas envolvidas, não é verdade? O capítulo 7 de Isaías narra um momento específico da vida de um importante rei de Israel que se chama Acás. E esses poucos versículos que nós lemos, ele fala do reino de Judá e do reino de Israel, reino do norte, reino do sul. Nós muitas vezes confundimos, não diferenciamos Judá e Israel, embora ambos sejam a composição do povo de Deus. Tanto Israel quanto Judá compõem a nação das 12 tribos do povo de Israel, né? Lembrando que o reino do norte e o reino do sul foram divididos após o reinado de Salomão. E esse período, ele está aí caracterizado dentro desse contexto dos dois reinos. E os versículos que lemos nos mostram que o reino de Judá, ou o rei de Judá, e o rei da Síria se uniram num propósito que era atacar Jerusalém. E então o profeta Isaías é usado por Deus para falar acerca do que está acontecendo. Então nós podemos observar que no ano 734 a.C., durante o seu reinado, Acás, que era neto de Uzias, se aproximou de Rezim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel, e assim fizeram uma aliança temerária, equivocada e péssima, tanto para Judá quanto para Israel. Israel e Judá, conforme o texto bíblico, fazem parte da descendência real daqueles que foram chamados por Deus para compor o povo de Deus. O rei da Síria é um rei pagão, é um rei que não faz parte da aliança com Deus. Mas um desses reis aqui da nação, ou do todo do povo de Deus, se alia a um rei estranho para atacar, para fazer mal a um rei irmão, pois eles eram da nação do povo de Deus. O objetivo dessa aliança era tratar de questões militares para oferecer resistência contra a crescente
ameaça de Tiglat-Pilesser III, que era o rei da Síria, em extremo norte, que ficava mais perto de Judá. Para persuadir Acaz a juntar-se a eles, decidiram atacar Jerusalém, mas ao aproximarem-se, o coração de Acaz e do seu exército agitou-se, conforme nós lemos aqui no texto, como as árvores da floresta agitam-se com o vento, conforme o versículo 2 do capítulo 7. Porém, o Senhor enviou Isaías para se encontrar com Acaz e aconselhar, e dizer: Acaz, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Versículo 4. E esta foi a primeira crise espiritual ou crise de fé de Acaz. O medo tomou conta, a agitação envolveu-os de uma maneira que eles ficaram paralisados. A segunda crise ocorreu logo depois. Embora a coalizão dos reis cantasse vitória antecipadamente, o Senhor disse: não será assim, isso não acontecerá. Versículo 7. Pois os reis eram líderes humanos, incrédulos, enquanto que Acaz era rei de Judá e da linhagem real de Davi. A mensagem de Isaías, irmãos, nesse contexto político do reino do povo de Deus, antigo, conforme a Bíblia nos mostra, é uma mensagem simples e objetiva. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não saberão o que fazer. E é esta a questão que eu quero destacar, conforme o versículo 9 que nós lemos. Quem não permanece firme na fé, não percebe o risco que está correndo. Quem não permanece firme na fé, segue ou corre a sequência da sua vida, se perdendo pela sua trajetória, se agita, tem medo. Quem não se move pela fé, quem não fica firme na fé, não sabe o que fazer. Então, diante disso, nós podemos verificar como Deus é presente, ainda que nós não estejamos vendo, como Deus é presente, ainda que nós não percebamos, como Deus é presente diante das circunstâncias da nossa vida. Outra coisa, como Deus age, nós muitas vezes não nos damos conta disso. Deus está presente e sabe o que acontece ao nosso redor. Ainda hoje pela manhã, no estudo da escola dominical, eu falava sobre a igreja de Pérgamo, que se perde espiritualmente, que se entrega à idolatria, que permite que o mundo e as coisas do mundo façam parte da dinâmica da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é agora aconselhada pelo Senhor para que se corrijam, se arrependam e voltem atrás. Então isso nos mostra, e a palavra ali da igreja de Pérgamo, Jesus diz: olha, eu sei quem são vocês, eu os conheço, eu sei no que vocês estão envolvidos. Queridos, Deus está presente, Deus age, mas há uma questão muito importante também, que muitas vezes nós ignoramos. Deus fala ao coração, Deus fala ao coração, Deus usa a nossa consciência, Deus usa a nossa melancolia, Deus usa a nossa tristeza, Deus usa a nossa capacidade intelectual, Deus usa o nosso entendimento, Deus fala ao coração. Três coisas importantíssimas: Deus está presente, Deus age e Deus fala aos corações. Sobretudo, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da sua palavra. E nós precisamos ter sensibilidade para nos darmos conta disto. Nós não estamos e não podemos entender a vida como se nós fôssemos sozinhos,
senhores de nós mesmos, senhores do destino. Nós não podemos entender a vida como que as coisas que nos envolvem são obras do acaso. Não, não é possível. Essa situação aqui do rei de Israel, do rei de Judá, que envolve um terceiro estranho que não faz parte da aliança com Deus, Deus está presente e Deus diz: olha, as coisas não vão acontecer como vocês estão falando, as coisas não serão assim como vocês pensam. Eu ainda domino, eu ainda tomo conta. E o profeta Isaías vai lá para dizer: vocês estão sem fé, vocês estão perdidos na vida espiritual, vocês estão desorientados, faltosos do conhecimento da lei de Deus, vocês estão equivocados. E Deus fala a vocês: arrependam-se, corrijam-se desse caminho maldito que trará consequências ruins para vocês. Mais tarde, esses que não ouviram, não atentaram para a voz profética de Isaías, pereceram. A Síria pereceu, Judá pereceu, porque não atentaram para a voz de Deus, para o conselho, para o ensinamento de Deus, para a sua presença, para a sua ação. Não deram atenção à voz do Senhor Deus. Veja que eles ficaram agitados como o vento que agitam as árvores. Eles ficaram paralisados, pois não sabiam o que fazer. Sem fé é assim. As pessoas se agitam na vida, as pessoas pensam em múltiplas alternativas, as pessoas procuram solucionar seus problemas somente pensando nos recursos humanos, pensando nas suas próprias forças. As pessoas acreditam demais no que dizem por aí, sejam de fontes seguras ou de boataria. Sem fé as pessoas sofrem, sem fé as pessoas se perdem, as pessoas se desorientam. A verdade, meus queridos, é que, assim como Acás, nem sempre as pessoas têm a intenção de confiar em Deus. E quem não tem a intenção de confiar em Deus, intencionalmente tomam as suas decisões e agem como se Deus não se importasse com elas. Agem como se Deus não estivesse vendo e não estivesse julgando. Agem como se Deus não pedisse e não cobrasse satisfação do que falam e do que fazem. Acás, exemplo de homem crente, mas tomado pela dureza do seu coração, realmente decidiu ignorar a mensagem de Deus e seguiu adiante. Prosseguiu nos seus planos. Enviou mensageiros ao rei Tiglat-Pilesé, terceiro da Síria, dizendo: sou teu servo e teu vassalo. Vem, salva-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 7 e 8 nos relatam. Confiou nos homens, confiou na força da guerra, confiou nos seus próprios intentos, mas o desafio é, conforme o profeta Isaías diz: olhe, preste atenção, sem fé você não vai subsistir, sem fé você não vai resolver o problema. Assim aconteceu com Acás, e infelizmente muitas vezes tem acontecido conosco. Somos teimosos, somos arrogantes, muitas vezes agimos de uma maneira absolutamente temerária para atender os nossos anseios. E não agimos por fé, não nos movemos por fé. Ao mesmo tempo, Acás pagou à Síria um tributo generoso de prata e ouro, acreditando que a salvação viria da Síria. Meus irmãos, a salvação não vem de homens, a salvação vem somente de Deus. Maldito o homem que confia no homem para a sua salvação. O salmista alerta
Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros. E então ele fala: mas nós confiamos somente no nome do Senhor. Esta é a grande lição que eu quero deixar para os irmãos hoje. A consequência para Acaz veio, a consequência para o rei da Síria veio. O resultado, essa aliança militar maldosa, sem reconhecimento de erro, sem arrependimento, sem conserto, resultou no seguinte: a Síria foi derrotada no ano 732 a.C., Israel em 722 a.C. Meus irmãos, quem planta colhe, já diz, há um ditado popular aí, né? Quem planta colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas quem fala a verdade, quem reconhece o seu erro, quem corrige o rumo da sua história, sobretudo, quem volta-se para Deus, para nele confiar, para viver pela fé, quem entrega a sua vida a Deus e busca o conselho da sua palavra e ouve a sua voz, segundo a Bíblia nos mostra, esse será bem-sucedido. A mensagem do profeta Isaías era um teste e um verdadeiro desafio à fé. Isaías, ele está testando, ele está chamando a atenção de alguém que conhece Deus, de alguém que conhece a sua palavra, de alguém que conhece o poder de Deus, a história da providência divina na nação de Israel, em todo o povo de Deus. Isaías falou aos líderes da nação que não se voltassem para os poderosos impérios do Egito e da Síria, mas que confiassem no Deus vivo e exercitassem a fé e ouvissem a voz de Deus. Esta é a mensagem que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Irmãos queridos, tenhamos bom senso. Nós não somos senhores da história, nós não somos senhores da nossa própria vida. Nós não temos segurança naquilo que o mundo promete, naquilo que o mundo fala, mas nós podemos ter segurança quando confiamos em Deus, porque Deus é fiel e verdadeiro em todos os seus caminhos. Nós podemos exercitar a fé, entregando ao Senhor a nossa vida, entregando ao Senhor o nosso coração, buscando a sabedoria dEle. Nós podemos ouvir a voz de Deus, lendo a Bíblia e encontrando aqui o que Deus tem a nos ensinar, a nos mostrar. Mas como enganoso o nosso coração, quando preferimos fazer e decidir sem orar. Como é enganoso o nosso coração, quando decidimos fazer, quando decidimos decidir sem ouvir a voz de Deus. Como nós nos enganamos. E como é desastroso agir por impulso, como é desastroso agir por um simples ponto de vista pessoal, baseado nas certezas individuais, deixando de ouvir Deus, deixando de ouvir a sua orientação. Deus fala através das lições bíblicas, Deus fala ao nosso coração através do seu Espírito Santo, mas para tomarmos conta disso, para darmos atenção a isso, é necessário ter fé. É necessário ter fé, é necessário confiar. Às vezes, e acho que nós precisamos confiar nos profissionais da saúde, por exemplo. Eles receitam remédios, eles fazem cirurgias em nós, mexem no nosso corpo. É importante? É esse cuidado. Mas nós precisamos, antes de tomarmos qualquer decisão, por exemplo, nesse sentido, precisamos falar com Deus. Submeter a nossa vida aos cuidados e à direção de Deus. Então Deus transforma o mal em bem. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus envia anjos para nos abençoar. Deus cuida do seu povo. Assim, o mesmo desafio de Isaías é endereçado a nós hoje. E devemos tomar para nós a mensagem de Isaías. Conforme o capítulo 28, versículo 16, ele diz, Isaías 28, 16, que faz
sentido com o texto aqui de Isaías 7. Isaías 28, 16 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, aquele que confia jamais será abalado. Isso é, não sofrerá consequências ruins, não causará danos a outras pessoas e nem passará por sofrimento causado pelos seus erros e equívocos. Poderá até se arrepender, poderá até pedir perdão, poderá até corrigir e assim ter a bênção de Deus. Eu não sei quantos de vocês, eu já passei por isso, já tive que tratar, já tive que dialogar, já tive que tentar me resolver com pessoas arrogantes, insensíveis, com pessoas difíceis, com pessoas que se negam a ter bom senso espiritual, com pessoas que se negam a exercitar a fé. Irmãos, como é difícil, como é doloroso a gente saber que o sofrimento está ali e vai se agravar pela falta do exercício da fé. O desafio da fé é isto, é confiar, é ouvir o que Deus tem a dizer, é aceitar o que Deus diz, é andar nos caminhos do Senhor. Esses são os desafios da fé. E quem se move pela fé não se arrepende. É preciso crer. O desafio é esse: saber quem é Deus e a sua importância na nossa vida. Aqui, queridos, eu quero deixar duas aplicações acerca desta mensagem e desse contexto. Primeiro, no arrependimento e no fazer a vontade de Deus está o livramento. Eu quero repetir: no arrependimento e no fazer a vontade de Deus está a salvação. Será que nós não estamos precisando, em alguma circunstância da nossa vida, com as pessoas que nos relacionamos, a começar com elas, dentro da nossa própria casa, no contexto do nosso trabalho, no convívio nosso diário, será que nós não estamos precisando rever algumas coisas? É mais fácil dizer: está errado, ele é ruim, ele não presta, ele não vale nada, eu não quero nem assunto, nem papo com ele, ou com ela. Mas tem que estar com essa pessoa todo dia, tem que trabalhar, tem que dormir e acordar com essa pessoa todo dia. Será que não está faltando aí esta sensibilidade movida pela fé, de um arrependimento, de um reconhecimento e de buscar fazer a vontade de Deus? Na nossa própria espiritualidade, na nossa vida com o Senhor. Às vezes nós estamos brigando, nós nos encontramos, nós somos achados brigando com Deus, teimando com Deus, fazendo da nossa vida uma sequência de erros, recebendo a cada dia uma enxurrada de consequências ruins. Será que não está faltando um reconhecimento do erro, a humildade do reconhecimento, a humildade do arrependimento, a humildade de uma oração de pedido de perdão? Eu quero dizer, meus amados, que quando nós agimos com esta humildade do arrependimento, do reconhecimento e do pedido de perdão, e de voltar os nossos olhos à palavra de Deus, muita coisa muda para melhor. Muita coisa muda para melhor. Você conhece a palavra reconciliação?
Conhece? Você conhece o poder da reconciliação? Quem aqui já experimentou a alegria da reconciliação? Não existe reconciliação quando dois bicudos não se beijam. Não existe mudança do curso da história e de correção de rumo quando dois teimosos insistem nos seus erros, nas suas palavras malditas, nas suas ações e atitudes grosseiras. Casamentos se perdem, pais e filhos se distanciam, amizades se dissolvem, comunhão com os irmãos se perdem, experiência com Deus não acontece mais, pela falta da humildade, do reconhecimento do erro, do pecado, pela falta de humildade do arrependimento, pela falta de humildade de pedido de perdão. Irmãos, se você me perguntar hoje e agora qual é o maior desafio da fé, eu quero dizer com todas as letras, o maior desafio da fé é esse, o de mudar e promover mudanças para melhor na nossa vida. Causar mudanças. Esse é o maior desafio da fé. Todo mundo quer ter fé para ir para o céu, todo mundo quer ter fé para ser feliz na vida. Mas eu quero te desafiar, tenha fé para ter a humildade de reconhecer os seus erros, corrigir os erros, pedir perdão e passar pela reconciliação. Tenha coragem. Certa ocasião eu chamei o irmão que estava sem falar comigo há muitos anos. Falei, meu irmão, eu quero ter um momento de conversa contigo para corrigir o mal entendido. O senhor se lembra que aconteceu isto, e pontuei todos os aspectos que causaram distanciamento na nossa amizade. Ele olhou para mim e disse, eu não quero tratar disso. Eu não quero. E ao se levantar para ir embora, eu disse assim, calma, você não vai embora sem eu colocar esta causa diante de Deus, que está vendo o meu coração e o seu coração. Eu quero orar e colocar isso diante de Deus. Porque eu quero sair dessa conversa inteiro. Eu não quero sair dessa conversa com um sofrimento maior. Você não quer. Eu quero, mas você não quer. Meus queridos irmãos, arrependimento, reconhecimento, pedido de perdão, reconciliação, são aspectos práticos e necessários no exercício da fé. Se o rei Acás tivesse ouvido o profeta, se o rei Acás tivesse se dado conta do porquê ele ficou agitado, porque ele ficou naquela situação sem saber o que fazer, se o rei Acás tivesse gastado 1 minuto para orar, se o rei Acás tivesse gastado 1 minuto para saber a vontade de Deus na sua vida, muita coisa poderia ter acontecido para melhor, não para pior, como aconteceu anos depois. A segunda lição que eu quero deixar, na calma e na oração, está a nossa confiança em Deus. Daí, a força e o bom resultado são duas certezas que nós podemos viver também pela fé. Repito, a calma e a oração faz com que nós confiemos em Deus. Às vezes nós queremos conversar, mas nós não queremos conversar, nós queremos brigar. Você já se pegou em situação que você quer falar e a pessoa também quer falar, e os dois falam ao mesmo tempo e ninguém se entende?
É muito comum isso no casamento. Quando os egos estão feridos, quando os sentimentos estão afetados. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, um acusa, o outro acusa, e a coisa não sai do lugar. E fica naquela situação, a conversa fica pior do que antes de conversar, e a mágoa aumenta, a dor aumenta, a angústia aumenta, o sofrimento aumenta. O presbítero Manuel sempre disse, e faz-nos lembrar de uma coisa que eu quero citar aqui hoje do púlpito: Deus nos deu 2 ouvidos, e Deus nos deu só uma boca. Você imagina se Deus tivesse nos dado 3, 4 bocas? Se nós temos 2 ouvidos, é porque nós precisamos ouvir mais do que falar. Se só temos uma boca, nós precisamos falar menos. E isso só acontece quando nós temos calma. Agitados como o vento agitam as árvores, gesticulando, falando, gritando, insistindo, não leva ninguém a lugar algum. Isso nos causa paralisia. Sequer paramos para ler a Bíblia. E o que dizer então para orar? Eu tenho sinceramente vergonha de momentos de nervosismo, de tensão, tentar orar. Eu já me vi orando depois de um certo tempo, dizendo: Senhor, não me escuta no que eu falei, eu estava desorientado, me perdoe. Senhor, me dá calma, eu preciso de calma agora. Me dê calma, acalma o meu coração, me ensina a pensar, me ensina a refletir, me ensina a respirar, porque nem respirar eu estou conseguindo. Numa certa igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, tinha um diácono da igreja, policial militar, um homem de uma tensão, de um nervosismo que eu nunca vi coisa igual. Cometia tantos erros de precipitação, foi expulso da PM por conta de atitudes raivosas e tomadas de decisões precipitadas. E ele fora da PM por causa da sua atitude impulsiva, por causa dessa sua maneira péssima de se relacionar com as pessoas, xingava todo mundo, brigava com todo mundo, não tinha um minuto de bom senso. Ele foi vítima de um assalto na porta da casa dele, lá na Vila Maria, na parte alta, lá em cima. Foi vítima de um assalto. E ele então, na rua, começou a gritar à esposa, uma senhora doce, amável, eu digo assim, um anjo aquela mulher. Me lembro dela baixinha, suave. Ela tentou acalmar o marido gesticulando, bravo. Ela que contou essa história para nós. Agitado, nervoso, inconformado. Imagina eu, um PM, ser assaltado na porta da minha casa. Como pode isso? E corre para dentro de casa e pega lá a arma que ele tinha escondido, guardado lá, e sai correndo para procurar o bandido. A uns 150 metros da sua casa, ele tem um infarto e morte fulminante. Aquele homem tinha a pele tão clarinha, mas ele era tão branco, que ao ver aquele homem morto, ele estava roxo. Então eu disse assim: aquele homem morreu de raiva. Ele morreu de raiva. Raiva mata o próprio indivíduo, mata o bom coração, mata a alma, mata tudo que o indivíduo tem, e muitas vezes leva a pessoa a matar os outros. É preciso ter calma, é preciso ter um momento de oração e de conversa com Deus. Calmo, sereno e tranquilos, nós podemos seguir adiante. Calmo, sereno e tranquilo. Então nós conseguiremos tempo para falar com Deus e teremos tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Acas, infelizmente, não fez isto. Não teve calma para orar
não teve calma para ouvir a voz de Deus. Errou, causou danos, sofreu e o resultado foi ruim. Como se diz aí na gíria, deu ruim. Deu ruim. É preciso que dê coisa boa na nossa vida. É preciso que tenhamos bons resultados. Como? Pela fé. Vivendo pela fé. Eu deixo nessa noite para os irmãos o desafio da fé. Eu deixo para os irmãos essa lição do profeta Isaías para Acás, que não o ouviu. Porque a verdadeira intenção de uma pessoa crente precisa ser a de sempre confiar em Deus. Por isso que ele é crente. Tendo como referência seguir as orientações de Deus. Por isso que ele é crente. Você é crente? Crente confia. Crente ouve a voz do seu Senhor. Por isso que ele é chamado de crente. Eu sou de uma geração antiga, não tão antiga, mas antiga, de crente antigo. Na pequena cidade onde eu nasci, em Minas Gerais, havia uma família crente, 1,5, vamos dizer assim, brincando. A minha família era uma família de gente chamada de crente. Discriminados muitas vezes, assim por diante, cidade pequena, povo extremamente religioso para outra religião. Ah, lá vem o crente. Meu pai, lá vem o crente. Minha mãe, lá vai a crente. Em vez de a gente sofrer com isto, com o chamado preconceito, havia uma lição. Sim, nós somos crentes, porque nós confiamos em Deus. Minha mãe dizia: sim, filho, não tenha vergonha, nós somos crentes, porque nós procuramos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos crentes na palavra, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos crentes no Espírito Santo de Deus. Filho, não tenha vergonha, nós somos crentes. Podem falar, porque esta é a verdade, nós somos crentes. Eu cresci com isto, e até hoje eu guardo comigo o que significa ser crente, nesses termos. Ser crente não é ser religioso, não é pertencer a igrejas. Ser crente não é ser otimista. Ser crente não é jogar na loteria da vida. Ser crente não é acreditar em bobagens. Ser crente é simples. Ser crente é confiar em Deus, ouvir a voz de Deus. Tenhamos, portanto, sensibilidade da fé, tenhamos o conhecimento da palavra, tenhamos a prática da oração, a fim de que o nosso dia a dia seja marcado pelo bem e pelo bom resultado. E se houver aqui entre nós, nesse momento, alguma necessidade, que é oportunidade, para reconhecer o erro, para confessar o erro, para pedir perdão, para se reconciliar com Deus, esse é o momento de a gente fazer, esse é o momento de agir pela fé, esse é o momento de saber que a nossa vida pode ter uma sequência diferente, se a gente entender o desafio da fé. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça, em reverência ao Senhor. Tenhamos um encontro de consciência com Deus agora. Nossa, sua, individual, a mim, eu individualmente. Tenhamos um encontro de consciência com Deus. Se nós estamos sendo agitados, perdidos, desorientados, se nós estamos vivendo pela fé. Se não estamos vivendo pela fé, é o caso de pedir perdão, reconhecer, pedir perdão, confessar, pedir perdão e fazer novos compromissos com Deus para viver pela fé. Ó Pai do céu, na Tua presença nós nos encontramos, e a palavra do profeta Isaías, quando disse a Acás, creia, é a palavra que nós ouvimos hoje, como desafio para a nossa vida, dizendo para nós, creiam, e nós queremos crer, queremos ter experiências e intimidades com o Senhor, queremos, ó Deus, ter uma vida de relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor, um relacionamento com melhores resultados, com coisas boas,
Queremos ter momentos, ó Deus, de oração, de confissão, de arrependimento. Queremos ter momentos, ó Deus, de intimidade contigo, ouvindo a Tua palavra, lendo a Bíblia, conhecendo e percebendo o que o Senhor fala ao nosso coração, à nossa vida. Queremos ter, ó Deus, a sensibilidade para percebermos que o Espírito Santo está nos tocando, mexendo com nossa mente, mexendo com a nossa consciência. Queremos, ó Deus, viver uma vida de bons resultados, tanto no mundo, para sermos bem-sucedidos, promovermos a paz e o bem ao nosso redor, a justiça e a verdade, para sermos instrumentos em Tuas mãos. Mas sobretudo, ó Deus, queremos ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida onde nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Abençoe, ó Deus, cura as nossas feridas, quebranta o nosso coração, mova, ó Deus, nossas vidas, e que assim, ó Deus, nós possamos agir diferente de Acás, mas agir como homens e mulheres crentes, que confiam e ouvem a Tua voz. Assim, ó Deus, nós oramos pedindo graça e favor dos céus, em nome de Jesus, amém.